E a oferenda nada mais é do que uma pilha. Nós utilizamos a pilha em vários equipamentos eletrônicos da nossa vida. Quando a pilha acaba, somos obrigados a trocar a pilha. Tá? A oferenda que é dada a um orixá, a um guia, a qualquer força, ela contém uma energia, uma essência. Quando aquela essência se esvai, tá? Ela é toda utilizada para a pessoa que está realizando. Tá? Tudo tem um tempo. Quando essa pilha acaba, é necessário que você troque a pilha, ou seja, que você refaça uma oferenda, tá? Para essa força. Como todo mundo sabe, os orixás na Umbanda, eles são pós Zélio Fernandino de Moraes, porque quando o caboclo da Sete Encruzilhadas se manifestou, ele não disse que teríamos orixás na Umbanda, não teríamos atabaque, não teríamos fio de contas, né? Teríamos os cânticos, as palmas e a prática da caridade. O Preto Velho, Pai Antônio, quando se manifestou, já trouxe um pouco desses orixás. Negro, escravo, africano, ele já trouxe um pouco dessa cultura. Não se sabe quando, não se sabe como, os orixás começaram a entrar na Umbanda. Hoje, o orixá na Umbanda, ele já se fez, ele é firmado, cultuamos os orixás de uma forma um pouco diferente, muitos ainda iguais ao culto de nação, né, candomblé, que só cultua o orixá, que prepara o filho, que é uma doutrina fechada, ele vai preparando o filho para que o filho cresça dentro da doutrina até se tornar um babalaô. A Umbanda, por trabalhar com as entidades, o trabalho dela não é focado em orixás, e sim na prática da caridade. Como disse o caboclo da Sete Encruzilhadas, a manifestação do espírito para a prática da caridade. Tá? Então a Umbanda, o foco maior dela são os espíritos que vêm incorporar em seus médios para praticar a caridade. Cultua-se orixá? Cultua-se sim, porque nós sabemos que qualquer pessoa nascida nesta terra tem orixá. Se formos lá no Japão, do outro lado do mundo, e jogar um búzio ou qualquer outro oráculo para um japonês, você vai descobrir quais são os orixás regentes dele. Por quê? Porque o orixá, ele é uma essência, ele é uma força geradora que move o ser. Tá? Então nós, como somos também essências do Criador, somos movidos por esta essência, por esta força motora. É aí onde o orixá entra na Umbanda, é onde tem que ter o entendimento e o conhecimento da essência de cada orixá. Porque ele vai reinar na cabeça de nós. Por que na cabeça? Porque nós somos o que somos, apenas mental. O resto é matéria que nos dá condições de estarmos aqui sustentos. A partir do momento que você sabe quem são seus orixás, aumenta a tua responsabilidade. Porque você tem que trabalhar isso. Tá? É uma essência que é direta no seu mental, tá? E ela vai te irradiar, a partir do momento que você sabe, ela vai te irradiar mais. Tá? E aí, nós trabalhamos com oferendas. Tá? Você fatalmente terá que fazer alguma oferenda, tá? Para aumentar esta força. Porque às vezes a gente fala de orixá e há uma dificuldade de entender onde estão os orixás, de onde vêm os orixás. Culturalmente eles vêm da África, espiritualmente eles vêm de Deus. Então o candomblé ele vai reviver ou vai buscar a cultura africana, de como era praticado na África. A Umbanda não tem essa preocupação, uma religião brasileira, onde o culto aos orixás está lado a lado aos santos católicos, aos anjos, junto com a manifestação do índio, do negro escravo, do branco, do europeu. A Umbanda tem uma doutrina. A gente falou do espiritismo, a Umbanda absorveu muito da doutrina espírita. Então a Umbanda ela é um sincretismo dos elementos da cultura brasileira. E o candomblé é a busca da cultura africana. O candomblé, ele vem da África, né, enraizado no Brasil, através dos negros escravos, aonde houve uma miscigenação dos próprios negros, porque na África o candomblé não existia. O que existia era culto aos orixás, culto à natureza. Tá? Se uma pessoa era nascida na cidade de Xangô, ela era filha de Xangô. Todas as pessoas que nasciam na cidade de Xangô eram filhas de Xangô. Todas as que nasciam na cidade de Inhaçã eram filhas de Inhaçã. Só que quando os negros se miscigenaram dentro das senzalas, eles não poderiam cultuar separadamente os seus orixás. Então houve um consenso e passou-se a cultuar vários orixás em um ritual. Daí nasceu o candomblé. Tá? O candomblé, como eu disse, é uma religião, uma doutrina hermeticamente fechada. Tá? Hoje está se abrindo um pouquinho mais, mas você quando entra para o candomblé, você entra para ser cuidado. Você passa por preceitos, você tem lá
as denominações de Abiã, Iaô, Eked, Rombone e assim por diante, né? Tá? As denominações que eles têm dentro do culto de nação, tá? Até chegar aos seus 7 anos de obrigações, onde você recebe o DK, tá? E uma autorização para se tornar um babalaô ou uma babalorixá, tá? Que é pai de santo, mãe de santo, para abrir barracão e dar continuidade de cuidar dos filhos. A Umbanda, apesar de cultuar os seus orixás, né, porque nós temos que o orixá não é do candomblé, o orixá é de Deus, tá? Ele está em tudo. A Umbanda, ela cultua os orixás, mas ela é aberta. No candomblé, quando você quer uma consulta, você passa com o babá ou com a babá e joga os búzios. E os búzios te dão a consulta. Na Umbanda, você fala diretamente com o guia, com o espírito, com a entidade. A consulta é no tete a tete. Tá? É resolvida ali, se não, é posteriormente marcado para ser feito um trabalho, ser feito uma oferenda, um descarrego, um sacudimento e outras coisas mais. A diferença da Umbanda com o candomblé: a Umbanda é trabalho direto com a assistência, orientando as pessoas, praticando o que foi ensinado, a prática, manifestação do espírito para a prática da caridade. Candomblé, ainda hoje, e vai continuar por muito tempo, ele trabalha com a matança, com o sacrifício animal aos orixás, aos seus trabalhos, aos seus preceitos, tá? E vão continuar sempre que for necessário. A Umbanda, ela já tirou, tá, dos seus preceitos litúrgicos e ritualísticos, tá, a matança, o sacrifício animal. Já está substituindo para um novo meio de se louvar aos orixás sem ter que dar o sangue. Se bem que, estudado, descobre-se todo um fundamento por que se faz isso. Preconceito tem que se acabar, é o preconceito entre Umbanda e Candomblé, sabe? Nós cultuamos orixá, cada um do seu jeito. Então eu sou umbandista, eu sou candomblecista, eu sou catimbozeiro, eu sou de Jurema, não importa, sabe? Tudo é espírito, tá? As pessoas, até mesmo quando falam, eu sou espírita, toda pessoa que mexe com espírito é espírita. Então se a gente quebrar esses tabus de dar as mãos, e quando for rezar, cada um rezar na sua nação, na sua oração, não importa o que seja, mas de mão dada, sabe? A gente vê que assim, a Umbanda faz 100 anos, né? Tipo, do primeiro terreiro que é comemorado. O Candomblé vem de uma origem, aqui no Brasil já de quando os negros chegaram, mas o culto afro, a gente vê que tem mais de 4.000 anos antes de Cristo. Então não tem como a gente falar que isso não existe. Então se a gente louva um orixá, por mais que seja um Xangô dentro da Umbanda, é um orixá ancestral que vem de uma África distante. Tá? O que aconteceu foi a repressão dos escravos, que eles foram obrigados a mudar alguns nomes, mas é tudo uma coisa só. Tá? Se o orixá é branco, se ele é preto, não importa. Sabe? O que importa é o amor que você vai usar para defender aquilo que você usa, que é o espiritismo em geral. Mandolê, olê, olê. Mandolê, olê, olá. Mandolê, caboclo. Aqui em qualquer lugar, oi, mandolê. Mandolê, olê, olê. Mandolê, olê, olá. Mandolê, caboclo. Aqui em qualquer... 40 anos atrás, a Umbanda começou a crescer muito. E nós tínhamos que haver um jeito de preparar a mediunidade do médium que trabalha na linha de caridade. O que nós fomos buscar junto às entidades? Um sistema de limpeza na áurea espiritual e fortalecer o perispírito do médium para que a entidade de luz que viria a incorporar tinha mais facilidade em transmitir
as mensagens para os doentes. Porque ser médium não é nada mais do que fazer caridade. Mas o médium é um instrumento que é uma válvula de recepção e transmissão. Ele recebe a entidade espiritual e transmite as vibrações benéficas para o corpo daquele que está doente na hora que ele vem tomar seu passe. E nós ainda estamos naquela época de usar os banhos com fumo, sal grosso e arruda. E analisando todo esse material para poder preparar o médium, nós achamos que esse material tem várias vibração de vários orixás que traria prejuízo para a mediunidade do médium. Então iniciamos o Amaci, São Paulo. Olha Amaci, 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 olha Amaci. Nosso Amaci, que é feito anualmente, sempre foi feito aqui, desde a época que funcionava no Rio. Marcava-se aqui e tinham 2 Amacis, um em outubro e outro em novembro, pela quantidade de pessoas que existiam na tenda. Mas a gente vinha aqui fazer. A sessão mais importante é uma sessão de força e firmeza para os médios e todos aqueles que trabalham. É feito com... só uma questão, é uma sessão a priori fechada. Eu já tinha falado com ele, mas falei lá fora, é só para o pessoal da... Não que você não possa vir, você pode vir e assistir. O Amaci, você pode vir assistir sim. Não é fechada para... É fechada para a sua lavagem da sua cabeça, mas é aberta para, se você quiser vir aqui ver, isso é aberto. Só que eu acho que o que acontece num centro, como é a energia, tudo de um centro é diferente do outro. Então eu acho assim, estão lavando a minha cabeça, vai lavar a dele, que está pensando igualzinho a mim. Mas não vai lavar de outra pessoa, que eu não sei como é que funciona lá. Isso foi trazido por Orixá Malé para nós. Aquele que trouxe tudo que a gente usa, vinha através, às vezes, de alguém, no caso, Pai Antônio, né? Porque Orixá, eu ainda vi o meu avô trabalhando com Orixá, eu era um guia assim que me botava, eu ficava muito impressionada com ele, que ele é extremamente ágil, ele parecia um relâmpago andando, ele não admitia moleza, ele falava pouco, ele falava muito mais por gestos, e você tinha que entender. Então tinha aqueles que cambonavam ele, que ficaram mais sabendo o que ele estava falando, que a maioria do povo não entendia, mas ele era uma entidade assim, que eu ficava, sabe, meu avô era uma pessoa, não era muito baixo, mas ele era uma pessoa magra, sabe, carregava as pessoas nas costas e fazia um monte de coisa. Ele tinha uma estrutura frágil. Frágil ele, como pessoa, sabe. E com o Orixá, incorporado no Orixá, ele fazia coisas que a gente ficava, sabe, sem saber como podia. Eu vi muitas vezes ele jogar punhal, assim, em gente que estava com a cabeça no ponto e prender os cabelos da pessoa, entendeu? Eu criança, garota, aquilo me impressionava seriamente. A Umbanda hoje é uma religião brasileira, mas a partir daquela época, porque nós mostramos que a Umbanda é Brasil. E o médium, para falar que é médium na Umbanda, ele tem que ter o batismo na cachoeira. Por que o batismo na cachoeira? O batismo na cachoeira consagra ele como um médium de incorporação. É um médium visto pelas entidades, principalmente pela Mãe Oxum. Então nós demos início, 40 anos atrás, na preparação do médium. Primeiro ano não foi muito bem aceito.
segundo ano, terceiro ano em diante, no quinto ano, o próprio médium sentiu a força dessas ervas sagradas que eram usadas no Amaci. E não é só as ervas sagradas, nós temos o ritual da consagração primeiro, do encruzamento, que vai uns preparados, que a gente não vai falar aqui, mas os preparados que vai no centro da cabeça e na testa e no peito e no pé. Após essa preparação, essa consagração, é que entra na hora do Amaci, onde coloca todos os órgãos aqui da esteira, os aguidar, e cada chefe de templo faz o seu Amaci. O próprio Caboclo das Sete Cruzilhadas eu vi poucas vezes, quer dizer, poucas vezes em termo para a minha vida, porque meu avô, para receber, tanto que quando falam sobre ele, eu fico bastante irritada de umas colocações, porque eu me lembro muito bem, meu avô sentado na mesa para receber, que era um dia na semana, que ele fazia a sessão e recebia o Caboclo das Sete Cruzilhadas, ele sentado na cabeceira da mesa, ele botava um paletó para receber o caboclo. Ele de branco, botava um paletó azul marinho, tipo, assim, como é que eu posso falar? Um blazer. Uma coisa assim, parecida, como é que chama aquilo de marinheiro? Tipo uma japona, jaqueta, japona. Sabe, ele colocava aquilo para receber o Caboclo das Sete Cruzilhadas. Ele falava numa elevação que eu não sei se todo mundo podia entender. Entre aspas, verdade, pelo que vocês, algumas pessoas conhecem, o palavreado que ele usava, bastante difícil. Hoje em dia eu escuto umas histórias que me aborrecem muito, sobre estarem ouvindo ou recebendo o Caboclo das Sete Cruzilhadas. Porque eu não entendo, como eu digo sempre, ele tem o centro dele, que não mudou nada, continuamos como ele queria. Por que não ele vem aqui? Ele vai procurar outra pessoa para baixar? Minha mãe estava aqui trabalhando ainda, por que não baixar com ela, por ela? Aí me pergunta se acredita, eu só conto essa história. Assim como outras religiões, a Umbanda também abre espaço para as crianças. Desta forma, os pequenos podem criar laços, vínculos e responsabilidades com a religião, para que se tornem umbandistas e, assim como os pais, passem a cultura da religião para os descendentes. A questão das crianças dentro da Umbanda, e eu estou falando aqui das crianças do nosso mundo, não os espíritos. Das crianças e dos jovens dentro da Umbanda, eu acho que é uma questão bem particular, mas se a gente tem uma família umbandista, muitas vezes a família também quer integrar o seu filho, a sua filha dentro da religião. E é por isso que algumas casas criam cursos ou ambientes para entrosar a criança com a religião, porque às vezes, dependendo da casa, a criança fica um pouco deslocada. Há terreiros que nem permitem que a criança frequente algumas giras. E há casas que têm uma sessão específica para crianças. A presença da criança na Umbanda é importante quanto o catecismo dentro da Igreja Católica. É uma formação da religião, da religiosidade na criança, especialmente quando a família é umbandista, que os mentores espirituais de cada casa sabem qual caminho dar às crianças que chegam aos seus terreiros, é o que eu tenho fé. E quando a pessoa não frequenta a Umbanda e começa a ter manifestação, o correto é os pais buscarem algum esclarecimento, algum entendimento, para aprender a lidar com essa situação, né? A energia que os rituais umbandistas emanam pode ser reforçada pelo som do atabaque, um instrumento que dá ritmo e esquenta os trabalhos, é considerado hoje peça indispensável para uma boa gira. No princípio era só palmas, né? Palmas, a dança normal do povo. Alguns terreiros mais antigos, que o máximo que tinha de barulho assim, instrumental, era um sininho na hora que a zeladora ia invocar algumas entidades, fazer a abertura, essas coisas assim. Com o passar dos anos, devido ao candomblé usar o atabaque, que foi trazido para a Umbanda os instrumentos, porém com um toque básico, né, que hoje a gente chama ele de busca-pinga, que é um toque mais tradicional, que era, ó.
Hoje, com as escolas, deram uma pequena transformada nele e ele virou isso aqui. Aí ele entrou para dentro do culto bandista e o atabaque entrou definitivo para a Umbanda. Na Umbanda, dificilmente a gente vê um jogo de atabaque igual se usa o candomblé, que é rum, rumpi e rumlé. A Umbanda assim, tem os atabaques, se tocam ele normalmente, geralmente os 3 atabaques fazem um som só, geralmente só com toques de mão, que veio da nação de Angola para dentro da Umbanda. No Aqui Davi não se toca nada, que são as varinhas de galhos, né, de goiabeira, de marmeleiras, assim, que vão ser tocadas no candomblé da nação de Queto. Com isso, eles começaram a tocar e toques iguais. A nação de Angola costuma dividir os toques, a Umbanda não, é um toque só, e cada um fazendo a sua evolução em cima disso, tá? É o trabalho próprio de cada um. Hoje surgiu as escolas de atabaque, né? Assim, hoje eu digo assim, já talvez uns 20 anos ou um pouco mais, simplesmente de uma primeira escola que foi dando raiz a outras, até chegar nos dias de hoje, que são passados bastante toques diferentes para os alunos, né, para levar essa harmonia para dentro dos terreiros. A gente costuma dizer o quê? Que o atabaque é uma fonte inspiradora para a energia do orixá. Um atabaque bem tocado traz uma energia limpa e o orixá vibra positivamente dentro disso. Casas de Umbanda costuma ter mais de 3 atabaques, 4, 5, 7 atabaques e soam a mesma coisa. Candomblé costuma ter 3 atabaques dentro daquilo que eles seguem da religião deles. Eu acho que ele é a fonte de energia que vai buscar os orixás. Tá? Temos um trabalho, não que um trabalho sem atabaque não aconteça, não é isso, mas assim, um atabaque bem tocado, bem assim, harmonioso, ele faz com que a gira, no caso, fique melhor, soe algo melhor. Música é vida. Dentro da linha de Umbanda, a mulher pode tocar normalmente, não tem problema algum, né? Ela toca, ela incorpora, ela dança, assim, ela é um médium normal. Pro candomblé, a mulher não toca, devido ela menstruar, as coisas assim, então ela tem outros cargos e a parte de toque fica somente para alcance. Pra gente é muito bom você poder tocar sem medo de qualquer momento entrar um fiscal, uma polícia, te dar uma multa, porque eles dizem que nós temos direito de ir e vir, e não é uma verdade, porque para quem vem de um culto afro-religioso, você é discriminado quando você coloca uma roupa branca, você é discriminado quando você toca um atabaque, um fio de conta no pescoço, então aí acaba vindo por quê? Vendo aquela coisa, o que você é? Ah, eu sou católico, sabe? Pelo medo e preconceito. Salve Célio de Moraes, salve o caboclo das 7 encruzilhadas,
Salve todos os guias e mentores espirituais. Salve a Umbanda. Cheuei, babá! Umbanda querida, Umbanda que ilumina nossa vida. Umbanda querida, Umbanda que ilumina nossa vida. Eu só tenho alegria, orgulho em louvar meu orixá. Agradeço aos velhos de Moraes e ao caboclo das 7 encruzilhadas. São 100 anos de Umbanda, são 100 anos de louvor, praticando a caridade. Umbanda é paz e amor. São 100 anos de Umbanda, são 100 anos de louvor, praticando a caridade. Umbanda é paz e amor. Pedimos para Oxalá a iluminar e não deixar acabar esta Umbanda querida, do caboclo das 7 encruzilhadas. São 100 anos de Umbanda, são 100 anos de louvor, praticando a caridade. Umbanda é paz e amor. São 100 anos de Umbanda, são 100 anos de louvor, praticando a caridade. Umbanda é paz e amor. Todo bandista, vamos dar as mãos para cumprir nossa missão. Todo bandista, vamos dar as mãos para cumprir nossa missão. São 100 anos de Umbanda, são 100 anos de louvor. A Faculdade de Teologia Umbandista, eu reputo a ela uma grande conquista da sociedade umbandista brasileira, porque é a primeira faculdade reconhecida pelo MEC. Isso não é pouco. O Ministério da Educação e Cultura foi lá e outorgou à faculdade o direito de ensinar coisas sobre a Umbanda. Eles não formam pais de santo, eles formam ali teólogos umbandistas. Pessoas que ao final do curso saem teólogos umbandistas, capazes de discutir a Umbanda, de divulgar a Umbanda. Eu acho muito importante que existam locais onde se ensina a religião. Acho mais importante ainda que os umbandistas se atentem que cada um desses locais pode estar ensinando a Umbanda de um determinado segmento e não a Umbanda como um todo. Eu sou umbandista, eu acho que eu professo, porque existem muitas discussões a respeito, mas eu julgo que eu professo uma Umbanda africanista. Nós não fazemos raspagem, nada disso, que é típico do candomblé, mas nós tocamos atabaque, as nossas entidades bebem quando querem beber, assim funciona o meu terreiro. Existem outros terreiros que não, que só se vestem de branco, usam quase que um kardecismo misturado com Umbanda. Existem outros que dizem Umbanda esotérica. Então o que as pessoas têm que saber ao entrar numa escola de Umbanda? É que aquilo não é a verdade absoluta. É aquele ensinamento que está se dando ali, deve ser absorvido, mas questionado. Baiano, Não. cigano. Não, nós não temos sessões para isso, nós não temos. Não digo a você que não possa vir, pode até vir um cigano, caboclo, sei lá, entendeu? Um boiadeiro, não sei, mas nós não temos sessão, como não temos de Exu também. Exu para o meu avô era aquele que nos ajudava e que eram chamados na hora que a gente precisasse para fazer descarga, para fazer desfazer algumas coisas, entendeu? Que são nas sessões de descarga que ele vem para nos ajudar, mas nós não temos sessão de Exu para nós não dá consulta. Não dá passe. Nem passe. Não usamos nem o enfeite, adorno para mim não existe. Para nós. Desculpe. E o chefe? É o chefe que a gente dá nome ao caboclo das 7 encruzilhadas. Desculpe, mas a gente chama ele de chefe. O que era passado para a gente, sempre foi passado, é que a gente refutasse qualquer tipo de mistificação ou valorização excessiva, às vezes, de coisas materiais, o uso do atabaque
também nunca usamos, e ao contrário do que eu já li, não, porque eles não usavam, que era para não atrair a atenção da polícia. Não, a polícia foi um problema nos primórdios da Umbanda, mas não se usava tabaco por conta da polícia. É porque o chefe nunca nunca permitiu, nunca foi interesse de ninguém, a partir do momento que ele foi quem trouxe, né, a Umbanda até nós. Para nós, nessa casa, né, ponto, cantado. Nem palmas nós usamos, porque o chefe não queria. Olha São Jorge com a matula, de Umbanda olha o constar, de Ronda olha o bambuê. Ogo é de bambuê, ogo é de bambuê. Mas se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar histórias que vão envolver polícia e tendo espírito Nossa Senhora da Piedade, mas numa outra base, nunca numa base de medo, até porque muitas das pessoas que frequentavam essa casa foram delegados, foram oficiais de polícia, oficiais do Exército, como o meu outro avô, que eu citei conversando mais cedo, que chegou a general do Exército. A Umbanda nasce com a lógica da prática, da caridade, mas sobre sempre a visão de uma das coisas mais necessárias para o médium, que é a humildade. Então, aí tem, de novo, a ver com a forma como a gente se veste, com a simplicidade que a gente procura se vestir, e isso também é uma razão, por que não? A roupa de baiana, tem alguma coisa contra? Não, não tem nada contra, mas ele não deixava, porque se você tem mais posses ou quer produzir melhor, você bota mais uma fita dourada, mais um brocado. Então aqui é um uniforme de trabalho, de trabalhadores, a gente vem para cá para trabalhar. E desde que começou, os 100 anos é a mesma coisa. Realmente, os princípios são os mesmos, o princípio da caridade, de atender aqueles que necessitam, coisa e tal, para mim, maravilhoso.